Boa noite a todos. Me chamo Ezequiel Oliveira e tudo que estará sendo contado por esse canal é a mais pura verdade. Inclusive posso dizer que se eu mesmo não tivesse vivenciado os fatos e visto como tudo aconteceu, eu jamais acreditaria em tudo que estará sendo contado. Mas como diz meus companheiros de serviço, basta apenas um momento, um lugar errado, uma hora errada, para que aquilo que acreditamos que não vai acontecer ou não existe, aconteça. E infelizmente foi isso que me aconteceu. Eu sou caminhoneiro por profissão. E uma vez que você tem a oportunidade de conhecer essas estradas que cortam o nosso Brasil, você nunca mais consegue sair delas. Nas minhas idas e vindas de um destino a outro, já presenciei muitas coisas lindas. A estrada te apresenta lugares fabulosos, um pôr do sol mais lindo que o outro, verdadeiras pinturas feitas por nosso Criador. Mas infelizmente também já presenciei coisas que marcam a vida de qualquer pessoa para sempre. A fome, o descaso e a miséria assola muitas famílias que convivem a par das rodovias. Suas casas são pequenas choupanas, muitas vezes com um fogão feito de barro. Ver como esse povo sobrevive é de cortar o coração de qualquer pessoa. E foi em uma dessas ocasiões que acabei vivenciando tudo. Me lembro como se fosse nos dias de hoje. Eu estava parado em um desses postos de descanso, e por ali eu iria passar a noite. Esse posto de descanso era na cidade de Blumenau. Muitos companheiros de estrada, depois de chegarem em seu destino, tinham nesse posto não somente um ponto de descanso, mas também uma área para poder se alimentar. Assim como eu, muitos que retornavam para sua casa também chegavam nesse lugar com a intenção de conseguir um novo frete e retornar com o caminhão carregado para as suas cidades. Ali havia uma pequena empresa, um pequeno escritório, que trabalhava 2 ou 3 pessoas, somente organizando fretes e entregas. Muitas pessoas passavam muitos dias naquele lugar, esperando somente a chance de conseguir um pequeno frete para retornar para suas casas. E dessa forma tínhamos a chance de ganhar um pouco mais. No outro dia pela manhã, depois que eu peguei a estrada e saí na rodovia 470, fiz boa parte do caminho tranquilo. Quando me aproximava da cidade de Trombudo Central, saí da rodovia 470 e passei por essa cidade. Também não demorou muito para que logo eu chegasse na rodovia 281. Depois de algumas horas nessa estrada, acabei me deparando com uma cena inusitada. Notei que ao parar a estrada, havia um homem que aparentava ter próximo a 45 anos. Estava parado e acenava com a intenção de conseguir uma carona. Não sou de dar carona a ninguém, pois a estrada reserva muitas surpresas. Mas dessa vez resolvi fazer uma boa ação. Encostei o caminhão e fiquei aguardando até que aquele homem entrasse. Em seguida, depois disso, segui o meu caminho. Por incrível que pareça, aquele homem não pronunciou uma só palavra. E para quebrar o silêncio, perguntei para ele para onde ele iria. Então ele me respondeu que estava sem destino. E começou com uma conversa um pouco sem pé e nem cabeça. Também falou de uma desgraça muito grande que caiu sobre a sua família. E que a partir daquele momento, ele não poderia mais ficar perto de sua esposa e filhos.
Eu achei melhor não entrar em detalhes com ele. Somente falei que passaria pela cidade de Lages e continuaria meu destino até chegar em Vacaria. Eu ouvi ele falar que, se Deus o permitisse, ele gostaria de ficar na região que eu tinha como ponto de entrega. Aquele homem me acompanhou por todo o caminho que eu fazia, e depois de um bom tempo, ele puxou conversa comigo. Ele se apresentou como Antônio e passou a me contar sobre a sua vida. Ele vinha de uma família muito sofrida. Tanto ele como sua esposa e filhos viviam de tudo que a temporada tinha a oferecer. Se fosse época de colheita de laranja, ele trabalhava na colheita. Lembro-me dele me contando que uma parte ele recebia em dinheiro e a outra, por sua vontade, ele pedia que fosse pago com o produto que ele colhia. Nesse caso, se fosse época de colheita de laranja, maçã ou verdura, ele pedia que fosse pago com o produto que ele colhia. E com isso, a sua família ficava à beira da estrada, com a intenção de vender e conseguir um pouco mais de dinheiro para poderem se sustentar por mais alguns dias. Uma vida nada fácil. Depois de algumas horas dirigindo, notamos que não demoraria muito para que a noite chegasse. Eu já me encontrava bastante cansado, então resolvimos parar na estrada e descansar, pois ainda tínhamos alguns quilômetros para rodar. A única certeza que eu tinha era que aquela noite não seria a única noite que passaríamos na estrada. Então logo encostei o caminhão, Senhor Antônio me pediu permissão para dormir do lado de fora do caminhão. E para não o deixar ao relento, falei que esticasse uma rede de dormir embaixo do caminhão e descansasse por ali. Depois de algumas horas já ter se passado, e tanto eu como seu Antônio já estarmos dormindo, eu fui acordado por barulhos ao redor. Lembro-me de me levantar um pouco ressabiado e olhar pelo retrovisor. No mesmo momento vi o Sr. Antônio andando arqueado e com a cabeça baixada próximo à rede que ele dormia. Depois de alguns segundos, acabou correndo para a mata. Não vou mentir, a primeira coisa que veio em minha mente era que Sr. Antônio tinha se acordado apertado naquele momento e precisava ir ao banheiro. Então voltei a dormir. Pela manhã, quando me acordei, aquele homem já estava à frente do caminhão. Parecia um tanto preocupado, pois andava de um lado para o outro, e quando me viu, de imediato entrou no caminhão. Aquele dia foi um dia difícil. O caminhão apresentou problemas na estrada, e não demorou muito para que tivéssemos que encostar. Estávamos parados no meio do nada. Por boa parte do tempo que permanecemos parados no acostamento, aquele homem ficou calado. Não disse uma só palavra. E quando o caminhão voltou a funcionar, já era muito tarde. Logo teríamos que parar novamente. Eu já estava me sentindo incomodado com aquele homem, pois boa parte do caminho que fazíamos, ele não pronunciou uma só palavra. E tão logo a noite chegou, ele foi para a rede e lá ficou quieto e calado. Mas dessa vez, quando foi na madrugada, mais uma vez fui acordado. Eu tinha certeza que só poderia ser aquele homem que estava andando ao redor do caminhão. E dessa vez, quando olhei pelo retrovisor, para minha surpresa, eu vi Sr. Antônio se rastejando no chão. E eu de imediato acreditei que ele só poderia ter sido atacado por algum animal da mata que viesse a existir naquela região. Mas no momento em que abri a porta e o chamei, ele acabou se colocando em pé e correu em direção à mata.
Naquele momento eu acabei indo atrás dele e fiquei me perguntando por que Antônio pela segunda vez correu para a mata e por que quando eu o chamei, ele não me respondeu. E se ele não me desse uma boa resposta, dessa vez ele ficaria por ali. Então, depois de entrar na mata atrás de Antônio, eu o segui sem que ele percebesse. E quando me aproximei próximo a uma pequena clareira, eu vi Antônio cair no chão. E acreditando que ele estava machucado, corri mais próximo a ele. A poucos metros antes de chegar até onde estava caído, eu o chamei. E foi nesse momento que acabei vendo algo surreal. No momento em que aquele homem olhou para mim, eu notei que ele estava com seu rosto completamente deformado. Também era possível ouvir e ver os ossos de suas costas se quebrando e se deslocando de um lugar para o outro. E antes que eu chegasse até ele, ele me olhou firme nos olhos e por alguns segundos ficou lá parado, com um semblante de muita dor. E eu ouvi ele dizer com uma voz completamente distorcida que aquele era o motivo dele ter deixado a sua família. Aquela era a sua sina. Por acreditar que sua vida iria mudar, ele acabou mexendo com coisas muito malignas e agora estava pagando. Então ele pediu para que eu continuasse meu caminho e o deixasse para trás. Então, quando comecei a voltar para trás, eu vi Antônio começar a se espojar no chão como um animal. Pouco a pouco, aquele homem começou a mudar. Eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. Uma pessoa começar a dar lado a uma criatura. E o ser que era humano deu lugar a um lobisomem. Minha cabeça me pregava peças e eu só queria saber de sair daquele lugar o mais rápido possível. Eu corri em direção ao caminhão e tão logo entrei, tranquei a porta e liguei o caminhão e saí daquele lugar o mais rápido possível. Depois disso fiz todo o caminho a ser feito e cheguei em meu destino. A entrega foi feita. E quando retornava, eu vim pelo caminho imaginando tudo que Antônio e sua família devem ter passado para que ele viesse a chegar a esse ponto. Ele buscou ajuda em coisas erradas, agiu da forma errada e agora estava pagando o preço pelo que fez. Cordiais uivos a todos. Boa noite.